E descendo do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mateus 8, 1 a 4. Marcos e Lucas escolheram contar a mesma história, porém, desculpe-me os três escritores, devo dizer que nenhum nos contou o bastante para suprir a contento a nossa curiosidade humana. Conhecemos a doença desse homem, a sua decisão, mas enquanto ao restante, ficamos curiosos. Os autores não fornecem seu nome, nem outros dados históricos ou uma descrição detalhada. Fico imaginando a história desse homem, porque na época do Novo Testamento a lepra era considerada a mais terrível doença. Tal condição trazia ao corpo um grande volume de úlceras e além de um profundo enfraquecimento. Os dedos, por exemplo, tornavam-se curvados e torcidos. A pele passava a ter manchas que perdiam a cor e cheiravam mal. Certos tipos de lepra tornavam os nervos insensíveis em suas extremidades, o que levava à perda de dedos, artelhos e até mesmo pés e mãos inteiros. A lepra era uma doença que matava aos poucos, centímetro a centímetro. As consequências sociais eram tão severas quanto as físicas. Considerados contagiosos, os doentes eram colocados em quarentena e banidos para uma colônia de leprosos. Nas Escrituras, uma pessoa leprosa é símbolo de rejeição em último grau, infectada por uma circunstância que não buscou, rejeitada pelas pessoas que a conheceram e evitada por pessoas que não conhecem, condenada a um futuro que ela não poderá suportar. E na memória de cada pessoa banida, com certeza está gravado o dia em que foi obrigada a enfrentar a verdade. A vida nunca mais seria a mesma. Algumas vezes a minha curiosidade tira o melhor de mim, e eu penso em voz alta. E é isso que vou fazer aqui. Dar asas à imaginação com respeito ao homem que sentiu o toque compassivo de Jesus. Ele aparece uma vez, faz um pedido e recebe um toque, mas aquele toque único muda a sua vida para sempre. E eu fico pensando se a história daquele homem poderia ter sido assim. Certo ano, durante a colheita, percebi que estava fraco ao segurar a foice. As pontas dos meus dedos haviam se tornado insensíveis, uma após outras. Em pouco tempo, eu ainda podia segurar a ferramenta, porém dificilmente senti-la. Ao final da estação, eu já não sentia nada. Era como se a mão segurando o cabo pudesse ser de outra pessoa. A capacidade de sentir se foi. Não disse nada à minha esposa, mas sabia que ela suspeitava de algo. Como é que ela não poderia suspeitar? Eu carregava minha mão agarrada ao meu corpo, como um pássaro ferido. Certa tarde, mergulhei minhas mãos em uma bacia com água a fim de lavar o meu rosto. A água tornou-se vermelha. Um de meus dedos estava sangrando, e sangrando livremente. Eu nem mesmo sabia que havia me ferido. Como será que me cortei? Com uma faca? Será que minha mão deslizou pela borda afiada de algum utensílio de metal? Deve ter sido isso, mas não senti nada. Sua roupa também ficou suja, minha esposa disse em voz meiga. Ela estava atrás de mim. Antes de olhar para ela, olhei para as minhas manchas carmesins em meu manto. Parecia que era a vez que mais demorava diante da bacia olhando para minha mão. De alguma maneira, eu sabia que a minha vida estava sendo alterada para sempre. Devo ir com você ao sacerdote? Ela perguntou. Não, suspirei profundamente. Irei só. Voltando meu olhar para ela, contemplei as lágrimas em seus olhos. Em pé ao seu lado estava nossa filha de 3 anos de idade. Agachando-me, fitei atentamente o seu rosto e carinhosamente afaguei a sua face, sem dizer sequer uma palavra. O que é que eu poderia dizer? Coloquei-me em pé e olhei de novo para minha esposa. Ela tocou meu ombro e a minha mão sã, e eu toquei as mãos dela. Seria o nosso toque final. Durante 5 anos, ninguém me tocou, ninguém. Nenhuma pessoa.
Nem a minha esposa, nem meus filhos, nenhum dos meus amigos. Ninguém me tocou. Eles apenas me viam, falavam comigo. Eu podia sentir amor na voz dessas pessoas quando se dirigiam a mim. Podia ver a preocupação expressa em seus olhos. Porém, eu não podia sentir o toque delas. Não havia nenhum toque, nenhuma vez sequer. Ninguém me tocava. Eu desejava ardentemente algumas coisas que são comuns para você. Apertos de mãos, calorosos abraços, um tapinha nos ombros para chamar minha atenção, um beijo nos lábios para roubar um coração. Esses momentos foram arrancados de meu mundo. Ninguém me tocava. Ninguém acidentalmente esbarrava em mim. O que eu não teria dado para que alguém esbarrasse em mim, para que pudesse estar apertado em meio à multidão, para que o meu ombro roçasse o ombro de outra pessoa. Mas durante 5 anos, isso não aconteceu. Como pôde ser isso? Não me era permitido caminhar livremente pelas ruas. Mesmo os rabinos mantinham distância de mim. Não me era permitido participar dos cultos na sinagoga. Não era bem-vindo nem mesmo em minha própria casa. 5 anos se passaram e ninguém havia me tocado desde então até hoje. O sacerdote não me tocou. Ele olhou para minha mão, agora envolta em um trapo, olhou para o meu rosto sob a sombra da tristeza. Eu nunca atribuí a ele culpa ou falta pelo que disse. Ele estava apenas fazendo conforme for instruído. Cobriu a sua boca e, estendendo a sua mão com a palma para a frente, disse-me: "Você está imundo." Com apenas um pronunciamento, perdi minha família, minha fazenda, meu futuro, meus amigos. Minha esposa encontrou-se comigo nos portões da cidade, com um saco de roupas, com pão e algumas moedas. Ela não falava. Agora os meus amigos tinham compreendido. Aquilo que eu tinha visto nos olhos dela era uma antecipação do que passei a ver em cada olhar a partir de então. Uma mistura de compaixão e medo. À medida que eu dava um passo para a frente, eles davam um passo na direção contrária. O horror que sentiam a respeito de minha doença era maior do que a preocupação pelos sentimentos do meu coração. Então eles e todas as demais pessoas que via a partir daquele momento davam um passo para trás. Oh, que repulsa eu causava naqueles que me viam. 5 anos de lepra deixaram minhas mãos torcidas. Já não tinha mais alguma das pontas dos meus dedos, bem como porções de uma orelha e de meu nariz. Alguns pais, quando me viam, agarravam seus filhos. Mães cobriam as faces deles. Crianças apontavam para mim com os olhos arregalados. Os farrapos sobre meu corpo não podiam esconder as minhas feridas. Nem mesmo o pano envolto em meu rosto podia esconder a ira que havia em meu olhar. Eu nem mesmo procurava ocultá-la. Quantas noites agitei os meus punhos aleijados em direção ao silencioso céu. O que é que eu fiz para merecer isso? Mas nunca tive uma resposta. Algumas pessoas pensavam que eu havia pecado. Outras pensavam que meus pais haviam pecado. Não sei. Tudo que sei é que à medida que o tempo passava, aquilo tudo me cansava muito. Dormindo na colônia para leprosos, sentindo o mau cheiro, sentia-me cansado do detestável sino que era obrigado a usar em volta ao meu pescoço, para alertar as pessoas sobre a minha presença, como se isso fosse necessário. Bastava apenas olhar e os gritos começavam: "Imundo! Imundo! Imundo!" Havia várias semanas, ousei caminhar pela estrada que leva à minha vila. Eu não tinha a intenção de entrar. O céu sabe que eu apenas queria olhar novamente os meus campos, contemplar o meu lar e ver, quem sabe, a face da minha esposa. Eu não a vi. Porém, vi algumas crianças brincando em um gramado. Escondi-me atrás de uma árvore e fiquei observando como corriam e pulavam. Suas faces eram tão alegres e seus sorrisos tão contagiantes que por um momento, um breve momento, senti-me como se não fosse mais um leproso. Senti-me como um fazendeiro, como um pai, como um homem. Inspirado na alegria delas, saí de trás da árvore. Coloquei-me em postura ereta, respirei profundamente. E elas me viram. Antes que eu pudesse me esconder novamente, elas me viram. E gritaram. Correndo, separaram-se.
Contudo, uma delas demorou-se a seguir as outras. Fez uma pausa e olhou em minha direção. Não sei, e não posso afirmar, mas penso, realmente penso, que era minha filha. E também não sei, não posso dizer com certeza, mas acho que ela estava procurando por seu pai. Aquele olhar foi o que me fez dar esses passos que eu dei hoje. Sem dúvida foi um passo arrojado. Arriscado, certamente. Mas o que eu tinha a perder? Ele chamava-se a si mesmo Filho de Deus. Ele ouvirá minha queixa e me matará, ou ouvirá minha súplica e me curará. Estes eram os meus pensamentos. Aproximei-me dele de um jeito desafiador, não movido por fé, mas por uma ira desesperadora. Deus havia permitido que uma calamidade dessa alcançasse o meu corpo, e ele era capaz tanto de curá-lo como de acabar com ele. Então eu o vi, e quando eu o vi, fui transformado. Você deve estar lembrado, sou um fazendeiro, e não um poeta. Então não sou capaz de encontrar palavras para descrever o que eu vi. Tudo que posso dizer é que as manhãs judaicas são tão refrescantes e o nascer do sol tão glorioso que ao olhar para eles, uma pessoa é capaz de esquecer o calor de um dia anterior e das feridas do passado. Quando olhei para a face dele, vi um amanhecer judaico. Antes que ele falasse, percebi que ele se importava comigo. De alguma maneira percebi que ele odiava essa doença, tanto quanto, porém não mais que eu. Minha raiva foi transformada em confiança. A minha ira tornou-se esperança. Por detrás de uma rocha, vi quando ele desceu uma montanha. Uma multidão de pessoas o seguia. Quando estava apenas a alguns passos de mim, saí de detrás da rocha. Mestre! Ele parou e olhou em minha direção, como também dezenas de outras pessoas. Senti como se uma corrente de medo corresse pela multidão. Braços se agitavam em frente a rostos assustados. Crianças escondiam-se por detrás dos pais. Imundo! Alguém gritou uma vez mais. Eu não os culpo. Eu era como uma massa moribunda. Porém eu mal podia ouvi-los ou vê-los. Já tinha presenciado seu pânico milhares de vezes. Sua compaixão, contudo, nunca pude contemplar. Todos deram um passo para trás, exceto ele. Ele deu um passo em minha direção. Em minha direção. 5 anos atrás, minha esposa deu um passo em minha direção. Ela foi a última pessoa a fazê-lo. Agora ele o fez. Eu não me movi. Apenas disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se ele tivesse me curado com uma palavra, eu teria me emocionado. Se ele tivesse me curado através de uma oração, teria me alegrado. Mas ele não ficou satisfeito por apenas falar comigo. Ele se aproximou de mim e me tocou. Há 5 anos minha esposa me tocou. Ninguém mais me tocara desde então, até hoje. Quero. Suas palavras foram tão amorosas quanto o seu toque. Ser limpo. Seu poder inundou meu corpo como água através de um campo arado. Num instante, senti o calor, onde outrora havia entorpecimento. Senti força, onde antes tinha atrofia. Minhas costas endireitaram-se e minha cabeça foi levantada. Se antes eu só conseguia enxergar as coisas até a altura do seu cinto, agora os meus olhos contemplavam a sua face sorridente. Ele colocou as suas mãos sobre a minha face e me trouxe para tão perto de si que eu podia sentir o calor da sua respiração e ver os seus olhos úmidos. Não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, é para lá que estou indo. Mostrar-me-ei ao meu sacerdote e o abraçarei. Mostrar-me-ei à minha esposa e a abraçarei. Tomarei minha filha em meus braços e a abraçarei. Nunca me esqueci daquele que ousou tocar-me. Ele poderia ter me curado através de uma palavra, mas ele quis fazer mais do que me curar. Ele quis me honrar, dar-me dignidade para que eu tivesse um nome. Imagine isso. Indigno do toque humano, mas digno do toque de Deus.
O ato de banir um leproso parece cruel, até mesmo desnecessário. Contudo, o Antigo Oriente não tem sido a única cultura a isolar os seus enfermos. Talvez não tenhamos construído colônias ou coberto nossas bocas diante deles, mas temos certamente construído paredes e desviado rapidamente nosso olhar. E uma pessoa não precisa sequer ter lepra para sentir-se em quarentena. Uma de minhas recordações mais tristes envolve Jerry, meu colega na quarta série. Eu e ele e outras meia dúzia de colegas estávamos sempre presentes de uma forma inseparável no playground. Um dia, telefonei para a casa de Jerry para ver se podíamos brincar. O telefone foi atendido por uma voz maldizente e embriagada, que me dizia que Jerry não poderia vir naquele dia e nem outro dia. Contei aos meus amigos o que aconteceu. Um deles explicou que o pai de Jerry era alcoólatra. Não sei se naquela ocasião eu já conhecia o significado dessa palavra, mas aprendi rapidamente. Jerry, o menino que tinha a bicicleta vermelha, o meu amigo da esquina, era o Jerry, o filho de um bêbado. Crianças podem ser duras, e por alguma razão fomos duros com Jerry. Ele estava contaminado, como um leproso. Sofria uma condição não criada por ele, como um leproso. Foi posto para fora da comunidade. O divorciado conhece esse sentimento, o deficiente físico também, o desempregado já o sentiu, o negro da mesma maneira que o de menor formação cultural. Alguns afastam-se das mães solteiras. Mantemos distância dos que sofrem depressão e evitamos os doentes terminais. Somente Deus conhece quantos Jerrys estão em exílio voluntário, indivíduos vivendo a vida quietas e solitárias, infectados pelo medo da rejeição e pelas recordações da última vez que tentaram se integrar. Escolheram não mais ser tocados para evitar o risco de serem feridos novamente. Você sabe que não foi o toque que curou a enfermidade do leproso. Mateus foi cuidadoso ao mencionar que foi o pronunciamento de Cristo e não seu toque que curou aquele homem. A infecção foi banida através de uma só palavra de Jesus. A solidão, contudo, foi tratada por um toque de Jesus. Ó, que poder tem um toque vindo de Deus! Você já deve ter essa experiência. O médico que tratou você, ou a professora que enxugou as suas lágrimas, havia uma mão segurando a sua durante um funeral, outra sob o seu ombro durante uma aprovação, um aperto de mãos de boas-vindas em um novo trabalho, a oração pastoral pedindo a sua cura. Já conhecemos o poder de um toque divino? Somos capazes de fazer o mesmo? Jesus tocou os intocáveis que existiam no mundo. E você, está disposto a fazer o mesmo?